Muito boa noite, Vale do Caí, telespectadores, internautas, mais uma vez aqui nesta segunda-feira, com o programa Maçonaria e Humanidade, trazendo para você um pouco da história, descobrindo novos conceitos, fazendo esclarecimentos, desmistificando essa entidade milenar que tanta curiosidade desperta. Mais uma vez aqui nessa segunda, com duas eminentes figuras aqui, mestres maçons aqui das nossas lojas de Montenegro, Rocha Azul, irmão Giovanni Bender e irmão Mariotti. Suas boas-vindas. Então, muito obrigado pela companhia, meus dois irmãos queridos aqui, e agradecendo, então, a companhia de quem está nos assistindo em casa. Tá? Vai ser um ótimo programa, pode ter certeza. Boa noite aos nossos telespectadores e internautas. Boa noite à nossa bancada aqui, então, também. Eu não sei se vai ser passado de dia ou de tarde, de manhã, então... De dia, de tarde, de noite, de madrugada. Será boa noite para nós, de qualquer maneira. Várias vezes ao longo da internet, pelos canais do YouTube, no mundo inteiro. Espero que consigamos elucidar as dúvidas apresentadas pelos nossos telespectadores. Tá certo. E essa noite, com certeza, uma noite de chuva no Vale do Caí, uma noite especial, e especial porque estamos aqui, pedindo licença para entrarmos dentro do seu lar e compartilharmos desses momentos agradáveis, nessas discussões maravilhosas, com pessoas brilhantes e temas altamente interessantes. Meus irmãos, agora a bola vai rolar. Quantas vezes a gente já ouve algum conhecido ser convidado ou sondado para participar da maçonaria? Nesse circuito, sempre o irmão, entre aspas, o padrinho, que começa a fazer a sondagem, começa a conversar, passa um pouco da história da maçonaria, e que é mais importante, começa a fazer um pouco do release histórico dela através de eminentes figuras da humanidade e também do Brasil. Uma das grandes confusões que existe é realmente as origens da maçonaria no Brasil, que atualmente ainda vigora um conceito muito atrelado à criação do Grande Oriente do Brasil, com Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, proclamador da independência, no ano de 1824. Isso é verdade, irmão Giovanni? Na minha concepção, nos meus estudos, a maçonaria no Brasil ela é como a maçonaria no mundo, é sempre um mistério. E depois dessa saia justa aqui com o irmão Giovanni e o irmão Mariotti, eu vou ser obrigado a salvar um pouco de um relato histórico para dizer que o Brasil, como todos bem sabem, foi descoberto em 1500, Pedro Álvares Cabral. Mas vocês sabiam que nos anos de 1700, mais especificamente 1797, foi criada nas águas territoriais da Bahia, trazidos por uma fragata francesa, um primórdio de uma loja maçônica. Ou seja, praticamente quase 60, 70 anos da criação do Grande Oriente, foi criada uma loja através dessa fragata chamada La Prenus, denominada Cavaleiros da Luz, que pouco depois foi transferida para Barra, um bairro de Salvador, e que constou depois de muito tempo com uma primeira loja regular. E em cima disso, nós vamos avançando no tempo daquele nosso histórico, irmão Mariotti, os Inconfidentes, a cabanagem, todos os movimentos de independência ou de regionalidade dentro da história do Brasil, Inconfidência, tiveram expoentes maçônicos que foram importantes. Essa questão do início, dos primórdios da maçonaria, era, para quem tem em casa entender, era muito comum os maçons reunirem em espaços que não eram templos, devido a diversas circunstâncias. E a questão do caso dessa fragata, a curiosidade é assim, era o grupo que embarcou que trabalhava a bordo desse barco, ele casualmente era um grupo grande de maçons. E eles separaram um espaço, uma cabine dentro desse barco, onde eles faziam suas reuniões maçônicas, acompanhados de um tapete que estendia no chão do barco lá, dessa cabine, e ali eles faziam suas reuniões. E por bastante tempo, esse barco ficou fundeado em Salvador, e por bastante tempo os encontros foram a bordo desse barco. E a curiosidade é o seguinte, eles começaram a habitar a casa de um morador ali,
que já tinha vindo, tinha residido um tempo na Europa, e também era maçom. E ali eles montaram nessa residência a primeira loja maçônica no bairro da Barra, é isso? Me ajuda aí, eu não sou tão bom, mas a curiosidade é interessante que a maçonaria no Brasil começou a bordo de um barco. Isso é muito bacana. Isso mostra a versatilidade da maçonaria e as possibilidades de que você pode se reunir com seus irmãos dentro dos propósitos maçônicos, trabalhando o ritual proposto, inclusive pela organização a qual esse grupo está afiliado, e ele pode fazer essa reunião em algum espaço que seja consagrado. Então, não é uma coisa tão complexa assim, né? Esse tapete que ele falou, que os maçons colocavam para se reunir à volta, hoje é representado pelo piso de um templo maçônico. Se tiverem a chance, entram, olhem e conheçam, que é na verdade uma representação. Exatamente. Então esse tapete hoje é representado no piso do nosso templo ali, né? E a gente reúne à volta e discute. Como é o nome da fragata? A fragata se chamava La Preneuce, ou denominada Cavaleiros da Luz. Cavaleiros da Luz, que foi o nome da primeira loja. Foi o nome da primeira loja, né? Cavaleiros da Luz. Cavaleiros da Luz. Bacana isso. Muito dessas origens depois foi a filiação no Rio de Janeiro, né, de vários orientes que foram automaticamente se criando, né, com muitas origens, e aí muito da influência da nossa maçonaria francesa, né. Muitas pessoas imaginam que a grande loja de Londres tem um marco importante na história da maçonaria mundial, sem dúvida, mas até a própria criação dos ritos, muitas influências foram basicamente também oriundas da questão francesa, até pelas questões da perseguição. E isso talvez possa trazer à tona um esclarecimento de várias pessoas que puderam ter a observação de por que alguns das lojas ou das potências usam os aventais de cor vermelha e outros da cor azul. Perfeito. Essa questão foi interessante isso, porque quando os maçons começaram a se reunir no Brasil, geralmente isso começou, isso é uma parte bacana da história do Brasil, que é essa questão o pessoal soube jogar com Portugal e a França. Então a maioria dos grupos que começaram a se reunir aqui, eles estavam filiados a algum Grande Oriente da França. E Portugal começou a se incomodar com isso. Daí os maçons portugueses, os grupos portugueses começaram a tentar ser em números maiores, ou cooptar esses irmãos do Oriente da França para o Oriente Lusitano. E essa foi uma coisa que fez também a maçonaria nesse período se organizar e crescer bastante no Brasil. Em 1817, em Pernambuco, teve uma revolução chamada Revolução Pernambucana, da qual muito se deve hoje nas questões do general Gomes Freire de Andrade, que foi um grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, porque na época já herdava junto em Portugal, desde a época dos Templários, lembrando aqueles velhos nossos programas anteriores, quando a gente falou dos Cavaleiros Templários, Portugal foi um dos centros que mais acolheu templários. Exatamente. Depois da perseguição. Quando houve a dissolução da ordem a partir das perseguições do rei da França. Né? E a partir daí, esses movimentos já desencadeavam um espírito de brasilidade, um pouco que induziram também ao longo da história do Brasil já os sentimentos de independência, que foram gradativamente depois evoluindo até ela acontecer de fato. Né? Em março de 1818 já existia proibição para que algumas ordens fossem abertas, que funcionassem, ou seja, já existia um conceito muitas vezes do governo ou do Estado como da influência da maçonaria sobre alguns aspectos e proibia de alguma forma já a sua disseminação. Isso um pouco das origens arraigadas da perseguição, ou seja, a maçonaria no Brasil ela surgiu bem antes, né? Os primórdios eram bacanas, são a história no início da interessante essas perseguições, eu não sei se seriam motivos religiosos, desculpe a tradução, mas é que
Eles perseguiam e a maçonaria normalmente tentava deter ou obter mais conhecimento, né? Ela concentrava conhecimento. Perfeito. É que no Brasil a questão religiosa não foi tão forte. Era questões econômicas que pautavam mais esse estresse com a maçonaria e a realeza. Porque é interessante, a maçonaria, antes de nós termos as primeiras lojas, fundação da primeira loja e tudo mais, a maçonaria já tinha espaços onde os maçons se reuniam, chamados como arcádias ou academias literárias. Esses espaços, eles funcionavam para encontros e discussões filosóficas entre os irmãos maçons e principalmente discussões libertárias, onde era abordado a independência do Brasil. O Brasil como uma república, porque para o maçom o entendimento de que a prioridade da vida do ser humano é a sua liberdade, ele ter o seu direito de ir e vir, sua liberdade de construir seu patrimônio, de trabalhar, de educar seus filhos dentro de um ambiente seguro, tranquilo e progressista. Então, a monarquia, ela era, principalmente naquela época, aqui no Brasil, ela era muito opressora e castigava com impostos, Portugal era muito ávido por dinheiro, né? Então eles meio que forçavam muito a questão da tributação. E os maçons, eles, desde o início, essas academias onde a discussão era filosófica, na verdade se discutia muito sobre política e a liberdade do Brasil diante da situação com relação a Portugal, porque Portugal tinha passado por um terremoto em 1700, eu não me lembro agora, desculpe, e eles precisavam reconstruir Lisboa. A cidade de Lisboa foi totalmente destruída num terremoto, um maremoto e por um incêndio, né? Então, 1715, se não me engano, meu Deus, não lembro agora. Aí, e eles, inclusive o quinto, que é um dos impostos mais cruéis que teve, foi para reconstruir Lisboa, né? Então o Brasil não aguentava mais impostos. E outra questão forte foi a questão escravagista. Sim, né? A defesa da liberdade, né? Os princípios, né? Que foram consagrados, fraternidade, igualdade, liberdade, né? Muitos oriundos também da herança da Revolução Francesa germinavam dentro da sociedade já ao longo de sua história para poder depois fazer com que esses sentimentos despertassem, e muito mais nos maçons, o seu sentimento de liberdade, né? De oposição a toda e qualquer opressão, né? de qualquer regime. Mas sem dúvida, os templários tinham já na sua história um conceito muito claro de proteção aos peregrinos e ficaram famosos na sua concepção de criação de moeda, de acumulação de bens, de um sistema financeiro muito próprio que financiou muitas nações. Isso também de alguma forma revertiu para o Brasil, de alguma forma. Depois os maçons, uma ordem no Brasil, era uma ordem rica de posses. A maçonaria no Brasil, nós devemos agradecer muito aos nossos ricos que mandaram seus filhos estudar na Europa, porque esse pessoal, naquela época estava pulsando o ideal iluminista na Europa, né? Também já abordamos aqui, e esse pessoal lá veio com a mente aberta para novos horizontes, e quem pagou essa estudo desses rapazes, quem propiciou isso tudo foram as suas famílias, muitos escravagistas aqui, e grandes latifúndios, enfim, né? Só gente com muita posse podia mandar seu filho estudar fora do país, e esse pessoal voltou, sendo assim, muitos já voltaram, já maçons, foram iniciados na Europa, e com estudo, educação e com esses ideais libertários, que foi primordial, acho que o Brasil conseguisse sair do jugo de Portugal. Mantendo a nossa cronologia de fatos, quando a gente teve em 1822, que foi a criação da Grande Loja, a independência em 1824, 7 de setembro de 1824,
Em 9 de janeiro de 1822 aconteceu uma coisa muito importante e que foi promovida por célebres maçons, José Joaquim da Roça e José Clemente Pereira, com a representação de diversas províncias do Príncipe, principalmente da província de São Paulo, cujo mentor é o irmão José Bonifácio de Andrade Silva, o futuro patriarca da independência, no sentido que desobedecesse decretos, fazendo com que o príncipe regente ficasse no Brasil. Houve ali, nesse dia consagrado como o dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, forte influência de irmãos maçons. Com certeza, José Bonifácio. Ele foi... É interessante porque ele era republicano, o ideal republicano de José Bonifácio pulsava. E foi um dos principais motivos para Dom Pedro I decretar o fechamento de todas as lojas maçônicas, depois dele ser iniciado, né? 17 dias depois, se não me engano, me ajuda aí. Então... Irmão, não, eu sou rei, eu não sou irmão. Agora não. Perfeito, agora não. Perfeito, mano, perfeito. Agora não. Como assim, irmão? Peraí, eu sou o rei. Não é fácil, né, meu? Mas o José Bonifácio foi um dos principais articuladores, né? Foi um dos principais motivos, né? A cobrança dele junto a Dom Pedro. Dom Pedro não podia nunca ter sido iniciado, né? Vamos começar assim, né? É verdade. Uma vergonha para a maçonaria, Dom Pedro. O cara tinha 20 e tantas amantes. Ele teve filho com uma freira. Certo? Fui dar uma pesquisada. Isso eu não sabia. Teve filho até com uma freira. Digo, não, por favor. Com a irmã, a empregada da amante. Ele teve um filho com a empregada de uma amante. Tu me conta. Tinha fama de mulherengo mesmo. Aí não dá, não tem como. Não, e na verdade ele não era um líder justo, ele não era um governante justo como a maçonaria espera que de uma pessoa com o poder, com o cargo, o posto que ele ocupava. Então não teria como. Era certo que isso não ia funcionar. Não ia dar certo. Era certo que não ia dar certo. Eu pergunto agora para o irmão Mariotti, esse ilustre figura da história do Brasil e da maçonaria, nosso imperador, chegou a ser venerável? Será que ele segurou aquele malhete pesado, irmão Mariotti? Na história eu não acompanhei, não vi, mas certamente se ele foi iniciado, ele foi elevado e exaltado e agora entregaram um malhete. Eu vou tomar a liberdade de fazer um pequeno devaneio, aproveitar a figura do nosso ilustre venerável e dizer o que é ser venerável de uma loja maçônica. Fala para os nossos telespectadores e internautas o que representa dentro de uma loja maçônica ser a entidade máxima da loja e o que ela tem de importante nesse sentido e no conceito para os irmãos. Ser venerável é uma honra. Só uma palavrinha antes, tu tá vendo que ele tá pedindo spoiler, né? Tu tá captando isso, né? Pra quem tá em casa entender. O irmão Roberto vai ser venerável daqui a poucos dias aí. Eu acho que o cargo de venerável na loja seria o presidente de uma associação, digamos assim, né? Eu acho que é o cargo mais humilde que tem dentro da loja, na verdade. Tu tem que conciliar todas as ideias de todos os irmãos e escutá-las, absorvê-las, né? E humildemente levá-las à frente dentro das possibilidades. Eu penso que o cargo de venerável, ainda que exista muito daquele do escalão, do venerável, tem muito a pompa do venerável mestre, a hierarquia do venerável mestre, mas eu penso que é o cargo, na verdade, de grande humildade. E ele sabe mais segredo que os outros, não? Aí terão que sê-lo para aprender. Que satisfação poder ter essa mesa com tanto conhecimento e esse bate-bola descontraído aqui que vai pensando fatos históricos e pontos. Irmão Giovanni. Tô vendo, fiz uma colinha aqui para ver não esquecer e não falar nada, não pode pular, cara. Então vamos lá, a colinha. Vamos com a colinha do irmão Giovanni. Não, tô só acompanhando da colinha, não, é que é interessante. Eu acho um dos marcos, esse programa sobre a maçonaria no Brasil tinha que ser mais de um. Sobre os marcos da maçonaria, da importância da maçonaria na história, eu acho que a questão do abolicionismo foi muito forte.
Sim. Tá? A loja americana de São Paulo, essa está na minha colinha. Luiz Gama e Joaquim Nabuco e Rui Barbosa foram Grandes iniciados, sim, foram Grandes iniciados nessa loja. E para quem entender assim, Luiz Gama era um negro, filho de escravo, que brigou na justiça pela sua liberdade, estudou, se tornou jurista, enfim, e conseguiu, através da justiça, mas não funcionava a justiça naquela época, não consigo entender, né? E funcionava, eles conseguiram libertar mais de 500 escravos. E as lojas maçônicas, essa loja americana de São Paulo, os irmãos se juntavam e compravam furria dos negros, de escravos, e tinha um trabalho fantástico, né, de conscientização, de atendimento, de busca por educação, igualdade na educação dos brancos, filhos brancos e filhos de negros na mesma sala de aula. Isso era uma coisa fantástica, né? E as coisas assim, as coisas que dão orgulho na gente, né? A gente tem orgulho. Claro, a gente vai viver só do passado, é brabo. Hoje em dia a gente pergunta o que a gente está fazendo, né? Então a gente, quando a gente vê esses feitos, assim, a gente se dá uma sensação gostosa, assim, de ser maçom, sabe? Dá um prazer. Principalmente porque a gente está batalhando para melhorar a qualidade humana, né? Isso é que incentiva a gente. Hoje em dia, né, pela graça de todas as evoluções que a sociedade teve, né, infelizmente a gente ainda vive situações hoje que estão sendo muito, muito combatidas e tem que realmente serem arraigadas da nossa história, né, algumas demonstrações de racismo, como tem se visto nos jogos de futebol, no extremismo da torcida, do fanatismo, coisas totalmente condenáveis. Mas a maçonaria, sendo uma entidade que sempre buscou o aprimoramento moral da sociedade e condenando todos os vícios e preservando a liberdade, em tempos onde hoje a escravidão já não existe, a gente precisa se libertar de algumas outras coisas, além das correntes da escravidão, irmão Manuel? Eu acho que existe muita coisa que a gente teria aqui, né? É todo dia. Mas os costumes existentes, isso está enraizado no ser humano. A maçonaria, a gente diz que ela é justa e perfeita, né? O ser humano não é. Então acontecem muitas coisas, a revelia da nossa vontade, mas acontecem. E eu acho que a nossa humanidade peca ainda muito pela condição humana, pelo ser humano como é, né? Eu acho que é uma eterna luta de egos, né? A maçonaria em si, dentro dos conceitos e das potências, ela tem toda uma estrutura administrativa, executiva, legislativa e também judiciária, né? Dentro das lojas existe também uma organização de fato que de alguma condição onde um determinado irmão comete algum deslize, tem algum fato que o denote, isso faz com que de alguma forma a loja se coloque numa condição quase que num conselho, numa discussão para formalizar uma satisfação e uma condição para a sociedade? Tem que ser feito sempre, né? Reunir o conselho de família, discutir algum assunto grave que aconteça, né? E sempre o irmão que faltoso que se apresentasse, né? Prestasse conta da situação. Tudo dentro do maior ordenamento jurídico, exatamente. Do direito à defesa, à contestação e tudo. Funcionam como uma grande... Uma grande estrutura, não sei como é que eu vou dizer, uma estrutura nacional hoje funciona assim, né? Eu não sei se o Brasil funciona conforme, como é que eu vou dizer, se o país funciona aos moldes da maçonaria ou se a maçonaria funciona ao molde do país, porque confunde 1500, 1700, né? E a maçonaria sempre prezou por colocar tudo, documentar todas as coisas a partir do momento que começou a registrar. Para vocês terem uma ideia desse compromisso, né, de que a maçonaria ela é uma entidade que prima pelo seu conceito de pensar dentro da sociedade homens livres, de bons costumes, homens bons para torná-lo melhores. Melhores. Infelizmente,
somos homens. Somos homens. Né? E o mais difícil é exatamente isso, né? É estarmos em loja, na companhia de irmãos e sermos maçom fora da loja. Para quem está em casa entender melhor essa caminhada de tentar se tornar uma pessoa melhor, vou fazer uma brincadeira com você, tá? Que está em casa. Se proponha, acho que eu já falei isso aqui em uma outra ocasião, se proponha a contornar, não fazer, a parar com algum tipo de vício, alguma falhazinha, alguma coisa que você tem, assim, que você acha que não é legal, tá? Você, eu tô, por exemplo, eu roo unhas, tá? Vamos fazer assim, né? Ou eu falo demais tal coisa, ou coisa assim, falo palavrão demais. Então, se propõe a ser uma pessoa melhor e diz assim, eu não vou mais fazer isso, agora eu quero melhorar como pessoa. Eu aposto com você que você começa isso às 8 da manhã no café. Me proponho hoje a não fazer mais tal coisa. Eu aposto com você que antes do meio-dia você já deve ter feito 2, 3 vezes. O universo põe a gente sempre à prova. Então, quando você se propõe, vai para uma caminhada, para o meio estilo de melhorar, se transformar como pessoa, você vai sempre ser posto à prova. Vai ser muito difícil essa transformação. Né? Eu queria colocar dentro da história do Brasil, porque eu vi na minha colinha que passou aqui. Tem uma passagemzinha interessante da história, que para quem tem em casa entender um pouco de economia e entender a política mundial, porque hoje a gente vive um momento bem conturbado, né? O pessoal, né, que junto com Tiradentes participou da congelação mineira, o que aconteceu com esse pessoal? Grande parte desse grupo era maçom. Se reuniu nos Estados Unidos, em Washington, com Thomas Jefferson, que também era maçom. A maioria dos presidentes americanos eram maçons. Sim, e Thomas Jefferson, um homem que fez a Constituição americana, um dos pais da Constituição, reunido com esses homens, prometeu auxiliá-los no que fosse possível, com recursos, armas, inteligência, para buscar a independência do Brasil, tirar o Brasil da condição de colônia e ser uma república. Ele deixou o pessoal pendurado no pincel, né? Alguns pagaram com a vida, que nem Tiradentes. Boa parte do grupo, todos foram presos, né? Sabe por quê? Diz que os Estados Unidos fechou um acordo milionário com Lisboa, com Portugal, naquele período, um acordo comercial muito forte, e ele deixou os caras para trás. Então, para a gente entender como funciona, muitas vezes ele era um maçom, não é? Jamais tu ia esperar isso de um maçom, meu irmão, quando faz, ainda mais dentro de uma proposta tão humanitária, tão grande de valores. Então, para você entender, então, assim, o homem, o ser humano, ele às vezes esculhamba uma proposta muito boa. E o comércio mundial, a situação no mundo, ela às vezes ela é um pouco cruel demais. Eu precisava deixar isso registrado, porque o momento atual é muito complexo da economia mundial. Eu tenho uma informação que de repente vai... Não sei se conflita com a tua ou não, que diz assim, que o Tiradentes, na verdade, quando a coroa voltou para Portugal, passou a exigir da área ali de Minas Gerais, na volta ali, o ouro que eles extraíam de Ouro Preto, e começou a minar, literalmente, as minas começaram a se exaurir. Eles pagavam um X de impostos. Como começou a ir menos ouro, pagariam menos impostos, a coroa passou a cobrar esse complemento. Não, vocês vão pagar sobre o que vocês mandavam. Aonde Tiradentes seria um dos organizadores. E na hora detalhe que ele era militar, Tiradentes, né? Eles botam ele cabeludo, não, ele era militar, absolutamente. E na hora que deu a esculhambação, digamos assim... mas já era a questão do quinto, já era, porque o Portugal recente tinha passado daquele terremoto, então eles já estavam nessa questão de cobrar, aumentar... Mas eu lembro que, na verdade, foi isso, foi que começou a diminuir o volume de ouro, e o imposto cobrado sobre tal diminuiu, porque era menos volume, e eles, não, vocês vão pagar o que vocês estavam pagando. E aí, Tiradentes e mais uma turma dele se revoltado, e ele assumiu a bronca de todo mundo. Que Thomas Jefferson, a ideia foi minha.
que Thomas Jefferson deixou nós pendurar no céu. Na verdade, enriquecendo meu conhecimento. Já dizem os historiadores que não existe guerra sem componente econômico ou político, né? Muito mais econômico que político. Certo. Né? Porque sempre a motivação geralmente é em torno disso. Eita, mas o programa está perto de chegar no seu final e a gente, quando a gente começa a esquentar a turbina aqui, o reator já tem que fechar o flap, né? Trouxe várias colinhas aqui, né? Mas eu acho que temos que trabalhar já o programa da próxima semana, porque afinal de contas, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Nós podíamos semana que vem falar sobre maçonaria em Montenegro. Opa! Vamos falar de maçonaria em Montenegro? Para quem está em casa, vamos falar então, pode ser? Bem democrático agora. Claro, sem problema. Ei, general, foi Dom Pedro I. Até porque, para quem não sabe, tem em Montenegro uma loja maçônica com... Quantos anos temos a nossa Rocha Azul? 82 anos. 82 anos. A nossa loja. Uma loja de Montenegro. Hoje no prédio Semana da Rocha passada, Azul... uma loja completou 125 anos de fundação, uma loja do Oriente de Porto Alegre. É bacana. Para quem não sabe, Montenegro, no prédio onde fica a loja Rocha Azul, né, na rua Doutor Flores. Sim, a antiga Rua da Praia de Montenegro. Isso aí, Rua da Praia, 1555 número. Ali, naquele prédio, abriga 3 lojas maçônicas, né? É isso? Né? Tem a loja Rocha Azul, a loja República Rio Grandense, que é de São Sebastião do Caí, mas por motivo dos eventos climáticos, estão por enquanto estabelecidos aqui, e a loja Montenegro. E mais a loja de perfeição, que é a de graus. Aí os graus filosóficos. Então são 4. Temos a perspectiva de 5, que é justamente a loja do nosso irmão Florencio, que quer se instalar aqui em Montenegro. Isso aí. Futuramente, se assim o grande arquiteto permitir, vamos trazer imagens e fazer algum momento até um programa guiado com imagens para você ter o acesso, para quem tem a curiosidade, do ambiente de um templo maçônico e as suas informações. Perfeito. Estamos terminando a nossa segunda-feira, depois dessa extasiante conversa com 2 nobres maçons mestres aqui, né, e o nosso venerável mestre da Rocha Azul, né, trazendo o resgate histórico um pouquinho da história, da maçonaria, dirimindo dúvidas e fazendo um monte de preconceitos, né? Somos todas pessoas de bem, de carne e osso, gostamos de churrasco, de chimarrão, somos pessoas que estamos ali, cerveja também, vinho, né? E naturalmente estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento, obrigando a oportunidade de estarmos aqui, mais uma noite, no Vale do Caí, no seu programa Maçonaria e Humanidade, TV Irmão HD, Canal 6. Irmão Giovanni, irmão Mariotti, as suas considerações. Muito obrigado pela companhia, né? Um fraternal abraço a todos. Né? Muito obrigado pela atenção de todos, né? Um fraterno abraço a todos vocês. Tenham uma boa noite. E que o grande arquiteto ilumine e proteja a todas as nós.